Você estava chateado comigo, pô? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 26. Ó, que maravilha, o som está excelente. Deus abençoe nosso amigo operador de áudio. Segundo Crônicas, capítulo 26, primeiro ao quinto versículo. Em seguida, leremos mais um versículo bíblico registrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 26. Irmãos, antes de eu fazer uso do texto, deixa eu dizer que nós começamos na quinta-feira com os homens da igreja, o culto que estava na direção do pastor Eduardo. Eu assumi na quinta-feira passada. Foi uma bênção, culto maravilhoso. Mas o nosso desejo é atingir todos os homens da igreja. O culto é nosso, na quinta-feira. Então, não fique em casa, vem buscar a Deus, trazer uma palavra para a gente, abençoar a nossa vida, e nós vamos abençoar a sua também. Então, está lá o nosso amigo carioca, evangelista William, que esteve com a gente na quinta, teve o pastor Samuel. Foi uma equipe abençoada participando com a gente. Só que nós queremos contar com os demais homens. As mulheres, por gentileza, levante a mão assim, por favor. Coloque a mão no ombro do marido e diga assim: marido, quinta-feira, aleluia. Glória a Deus. Quinta-feira, às 8 p.m. Versículo de número 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Capítulo 6, versículo 1, livro do profeta Isaías. Apenas o primeiro versículo. Glória a Deus. Só quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga quinta-feira tem culto dos homens. Oh, glória. Aleluia. Primeiro versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. São essas duas passagens bíblicas que eu quero tomar como base na ministração desta manhã. O primeiro texto retrata um dos momentos que marca a história de um homem que vem de uma linhagem real e tem a oportunidade de ascender-se e assentar-se no trono, substituindo seu pai, e tendo a oportunidade de fazer crescer a nação de Israel, estabelecendo o tempo de paz em Judá, edificando em Jerusalém, centro religioso do mundo, o seu reino, o seu reinado. Teve também a oportunidade de ampliar as terras em Israel. A Bíblia diz que o mesmo derrubou o muro de Gate, venceu a batalha contra os filisteus, um dos argos inimigos de Israel. Ao longo dos anos, os filisteus vencendo a pedra de tropeço no caminho dos judeus. E a Bíblia diz que no tempo de Uzias, Deus se mostra a sua pessoa, e o mesmo consegue ter êxodo contra os filisteus. A Bíblia diz que no tempo de Uzias, a terra de Israel goza um período de paz, tranquilidade, porque Deus era com ele. Uzias colocou o seu coração no Senhor. Começou na sua juventude, aos seus 16 anos de idade, com a oportunidade de reinar sobre a nação,
que Deus levantou ao longo da história como cerne da adoração e louvor ao seu nome, que é a nação de Israel. Bichinho de Jacó, povo escolhido, e quando Deus queria falar de uma forma mais carinhosa, chamava de povozinho de Israel. E Deus se mostra a este povo através do ministério de Uzias. Uzias enriquece, prospera, a sua vida passa a ser uma vida muito nobre, muito enriquecida. A prosperidade toma conta dos seus celeiros, todos aqueles que andavam com Uzias, que seguiam Uzias, testificavam das maravilhas de Deus, de toda a prosperidade que Deus lhe dera. Ouro, prata, riqueza, dinheiro na época não faltava a Uzias e nem a todos os seus súditos ou todos que estavam à sua disposição. Toda a prosperidade estabelecida por Deus para Israel é ministrada sobre a sua casa. E este rei marca um tempo específico na história, chamando a atenção de Deus para Israel, e se Deus não fizer prosperar a nossa vida, ninguém mais faz, porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade não é só ouro e prata, prosperidade também é paz de espírito e tranquilidade para a vida de um homem. A Bíblia diz que tudo isso Uzias possuía, além de possuir riquezas, além de possuir recursos financeiros, Uzias também possuía muita paz no seu reinado, muita tranquilidade, não havia divisão no seu reino. Todos que trabalhavam ao lado de Uzias tinham admiração à sua pessoa, respeito à sua pessoa, por causa da devoção e apreço que tinha para com Deus. Uzias não entrava em guerra ou em batalha sem antes consultar o Criador. E o grande problema na vida é quando nós queremos servir a Deus e dar o jeitinho brasileiro, resolver as coisas da nossa maneira e do nosso jeito, sem antes consultar ao Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Uzias consegue agradar o coração de Deus, porque diante de todas as adversidades da vida, Uzias consultava a Deus e Deus lhe dava uma resposta positiva no tocante à sua história de vida. Pelo que as pessoas demonstram apreciação, admiração, aquele que representava a maior autoridade no meio da nação de Israel. A figura do rei era uma das figuras mais importantes para a nação. Era alguém que o povo venerava, respeitava e considerava. Porém, quando tal pessoa se prostrava diante de Deus e o povo via o sucesso, a mão do Eterno estendida e fazendo o povo prosperar diante das adversidades, este rei era muito mais do que respeitado pela nação. O povo demonstrava total apreciação, porém, Deus dividiu ao longo da história. Deus não deu uma carga ou a carga toda para o homem carregar. Deus dividiu a carga para que os homens pudessem carregar cada um a sua carga, de modo que as pessoas não viessem a questionar dizendo: o meu fardo, o meu peso, a minha carga é muito mais pesada do que a carga do meu irmão. Por isso Deus deu a cada um uma função específica dentro do santuário, ou uma função específica no chamado. Cada um de nós temos uma importância extraordinária dentro da nossa vocação e dentro da nossa chamada. Assim foi no tempo de Uzias. No tempo de Uzias existia o rei, que representava a autoridade máxima, mas existia também os sacerdotes, que representavam o lado religioso, e existiam os profetas, que anunciavam de Deus as suas vontades à nação de Israel. A Bíblia diz que neste período que Uzias consegue conquistar toda a nação pelos feitos e pelas maravilhas do Senhor, o seu coração também se exalta. Em 2 Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16, a Bíblia diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até que se corrompeu e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de Deus. Esta tribuna específica era estabelecida por Deus para os sacerdotes. Eram os sacerdotes
Deus, responsável pela manutenção do templo, responsável pelo altar, responsável em retirar as cinzas, colocar lenha e manter a chama de Deus acesa no santuário. Também era função de um sacerdote oferecer a libação ou sacrifício no altar de Deus, para que Deus pudesse continuar com as suas mãos estendidas sobre Israel. Uzias se esquece deste detalhe, que ninguém faz nada na vida sozinho, que um homem não cresce sozinho, que uma família não prospera sozinho, porque um reino dividido não subsiste. Dentro de um lar existe o papel do homem e o papel da mulher. A figura do homem tem a sua importância, a figura da mulher também tem a sua importância. Nenhum lar e nenhuma pessoa prospera sozinho, existe um conjunto, e quando esta engrenagem funciona, e quando as coisas começam a funcionar de acordo com a vontade do Criador dos céus e da terra, tudo aquilo que está sobre o nosso domínio, tudo aquilo que está sobre o nosso controle, recebe a mão do Deus Todo-Poderoso, que tem princípios, e os seus princípios não podem ser anulados na vida do homem. Então vale a pena entender que Uzias era alguma coisa, porque também existia os sacerdotes, que quando tributavam a Deus o louvor no santuário, atraía a mão de Deus sobre Israel e fazia Israel prosperar. Deus não queria que um rei entrasse na questão de um sacerdote, e nem que um sacerdote entrasse na questão de um rei. O desejo de Deus era que cada um respeitasse o seu direito, o seu lugar e a sua posição. Cada um no seu quadrado, aleluia. Cada um na sua posição, cada um no seu lugar. É por isso que dentro dos lares, quando a mulher fala grosso e o homem fala fino, dá errado. É por isso que quando Jezabel manda e Acabe abaixa a cabeça, dá errado. É por isso que quando dentro do lar o homem deixa o seu lugar e a mulher assume o lugar do homem, dá errado. Exemplo, nos países africanos é comum entender ou ver pessoas agindo de forma irregular. O homem fica dentro de casa cuidando das crianças e a mulher vai pegar no pesado. Aquilo que se inverte não funciona. A mulher não pode estar cavando buraco e o homem na cozinha queimando a barriga no fogão. Aleluia, aleluia. As coisas não podem proceder desse jeito. Cada um na sua posição, cada um na sua chamada, cada um na sua vocação. Se eu tenho a capacidade de entender que tal pessoa exerce uma função, porque Deus lhe convidou para exercer aquela função, eu estou glorificando ao Deus Criador dos céus e da terra, que não erra endereço, que conhece a cabeça certa para colocar o óleo, que não desperdiça óleo de consagração e nem de chamada de pessoas para uma grande obra. E mais do que isso, esse Deus não vê como os homens vê. Os homens vê limitações, dificuldades e crise. Deus vê um vaso escolhido para Ele usar na sua obra. E este vaso, ora chamado, consagrado e determinado por Deus para tal função, aonde Deus coloca, dá certo. Levante uma das suas mãos, por favor. Pegue a mão de quem está do seu lado e dê uma sacudida nele e faça ele memorizar isso. Quando Deus coloca no lugar, funciona. Quando Deus unge, dá certo. A unção é para você, para a tua casa, para a tua família. Fique em paz, a mão do Eterno está sobre a sua vida. Dá um grito de glória para adorar ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. O problema não é como começamos, o problema é como nós terminamos. Por favor, melhore o retorno para mim. Aleluia. O problema é como nós terminamos a nossa chamada. Uzias começa bem, respeitando princípios, prostrando-se diante do Criador.
adorando ao Deus Criador dos céus e da terra, respeitando o que está à sua volta, honrando os sacerdotes e profetas que estavam junto ao seu ministério, porque na hora de consultar a Deus, ele precisava do profeta. Na hora de consultar a Deus, ele precisava do sacerdote. Cada pessoa tinha sua função extraordinária, específica, dentro do seu reinado. Quando Uzias cresce, quando Uzias prospera, quando Uzias enriquece, Uzias começa quebrado. Alguém que não tem nada, alguém que não tem posse, alguém que não tem expressão, mas se assenta no lugar de honra. E quando Deus lhe honra, ele se esquece que Deus fez essas coisas, porque ele se prostrou diante do Criador. O grande problema de muitas pessoas no século 21 é que chegam diante de Deus quebrada, com a vida espiritual arruinada, com a família arruinada, com a vida financeira arruinada, e Deus trabalha no íntimo, na vida sentimental, coloca as coisas em seus devidos lugares, trabalha também na sua vida espiritual e lhe concede a oportunidade de ter o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. E tal pessoa sai do estado caótico de sua vida, de dor, de angústia, de aflição, de sofrimento, e passa a experimentar algo novo na sua vida. Antes dava tudo errado, mas agora com a bênção de Deus, parece que ele estudou tanto e planejou tanto e trabalhou tanto para conseguir o que conseguiu, mas na verdade foi a mão do Pai Celestial que o colocou no lugar que Deus desejou colocar. Porque também há este detalhe, aonde Deus quer, aonde Deus planeja, o que Deus determina, quem é o homem para impedir o agir desse Deus todo-poderoso, que briga com o seu braço para abençoar aqueles que ele quer abençoar, que abre a porta onde não há porta e faz o homem entrar por ela para glorificar o seu nome. Quem vai impedir o agir deste Deus? Operando ele, quem impedirá? Ninguém impede o agir desse Deus, que quando quer dar, ele dá, que quando quer fazer, ele faz, que quando quer abrir, ele abre, que quando quer curar, ele cura, que quando quer restaurar, ele restaura. Quem vai impedir o agir desse Deus? É por isso que crente não teme a magia negra. É por isso que o crente não teme a macumbaria. Quanto mais macumba faz quanto o crente, mas o crente engorda e fica barrigudo. Oh, glória a Deus! Porque crente não teme a feitiçaria. Crente está debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. E debaixo desta sombra o crente descansa, se alegra e adora o Criador dos céus e da terra. É por isso que nós estamos aqui. Dá um sorriso, levanta a mão assim e dá um grito de glória para ele ouvir a tua adoração. Aleluia. Agora, o grande problema é quando nós conseguimos e prosperamos, tomamos os lugares de destaque na vida, alcançamos aquilo que desejamos, e quando estamos por cima, nos esquecemos que um dia estivemos por baixo. Assim foi a vida de Uzias. Uzias prosperou, enriqueceu, ampliou o território, tornou-se alguém importante. E quando tornou-se alguém importante, elevou-se o seu coração. Irmão santo, quando nós elevamos o nosso coração, é muito fácil entender. Porque quando elevamos o coração, não temos a capacidade de perdoar, não temos a capacidade de respeitar, não temos a capacidade de entender o nosso lugar, não temos... Irmão santo, o coração está elevado. Gente elevada é soberba. Gente elevada quer botar a mão onde não deve colocar. Gente elevada acha que pode quando não pode, acha que tem quando não tem. Gente de coração elevado é um problema sério. Pensa que está por cima e não está por cima, está por baixo, porque o agir de Deus e a sua visão é diferente da visão do homem. Deus vê o homem embaixo, diz que o homem está em cima.
vê o último e diz que é o primeiro. Não está escrito? E os últimos serão os primeiros? Aleluia! A visão de Deus é diferente da visão do homem. Deus não vê o homem no estado que o homem está. Deus vê o homem no estado que ele deseja que o homem esteja. Entenda isso. Porque quem vai impedir o agir dele para colocar o homem onde ele quer? Agora, quando o homem eleva o coração e pensa que era alguma coisa, a Bíblia diz que Deus o abate. Uzias tomou o incensário, foi no templo, olhou para os sacerdotes. A Bíblia diz que o grupo dos sacerdotes estavam aguardando o tempo da adoração, o tempo de entrar no templo, porque ser rei era ser prestigiado. Agora, entrar no templo era o momento que um sacerdote tinha, e era o momento almejado pelo homem de estar dentro do santuário. Meu amigo, hoje o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e nós temos a oportunidade de entrar no templo, mas naquela época restrita aos sacerdotes. Quando os sacerdotes iam entrar no templo, era motivo de festa, de alegria, a expectativa nascia. À noite o sacerdote passava, até sonhava, e parece que o sacerdote parecia comigo que sonha com a pregação. Aleluia! Aleluia! Quando chegava de manhã, na hora de entrar no santuário, o sacerdote estava com o sorriso aberto, dizendo: é o meu momento, é a minha hora. E chega alguém para estragar a sua alegria, romper a sua paz, tirar a sua alegria, dizendo: vocês não vão entrar, quem vai entrar sou eu. Só que quem está dizendo que vai entrar não tem autoridade para entrar. Tem autoridade para estar no palácio, mas não tem autoridade para estar no templo. No templo estão aqueles que Deus deseja que esteja dentro do templo. Entenda uma coisa, muita gente gostaria de estar aqui e não está. Eu conheço muita gente desviada da igreja, muita gente que não tem a Jesus. Se você fala de Jesus para ela, ela chora. Ela quer até vir para a igreja, mas ela não consegue. Sabe por quê? Porque não chegou o momento, não chegou a hora. Porque quando a hora de Deus chegar, quais são os demônios que terão poder para segurar essa pessoa de chegar até aqui? Mas ainda não chegou. Entenda uma coisa, o sacerdote chega na porta do templo. E quando ele chega na porta do templo, ele quer entrar. Só que Uzias entra e vai oferecer incensário, porque Uzias agora é grande. O problema é quando nós pensamos que somos grandes, que nós temos, que o nosso dólar paga nossas contas, que nós comemos no restaurante que nós queremos comer, aleluia, que compramos o celular que nós desejamos e o carro que queremos, embora venha uma Bíblia de presente, mas não tem problema, aleluia, compra também, oh glória a Deus. O problema é quando nós temos nas mãos e pensamos que não mais dependemos de Deus e que nós tiramos um momento apenas para vir até Ele, para dizer: ó, Pai, estou aqui, está vendo? Aleluia, cumpri o meu compromisso no domingo pela manhã contigo. Oh, glória a Deus. Agora fique tranquilo que no outro domingo eu volto de novo, só de manhã. Aleluia. O grande problema é quando nós achamos que não mais dependemos. Então nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Só que do nosso jeito a engrenagem não funciona. Do nosso jeito a roda não gira. Do nosso jeito não há crescimento. Do nosso jeito que nós arrumamos é luta, enfermidade e problema. Agora, do jeito de Deus é diferente. Porque quando eu permaneço no jeito de Deus e na vontade de Deus, o reino não para de crescer. A bênção não para de chegar. A torneira da graça continua aberta. E sempre vai chover na nossa horta. Embora o sol pareça sol do Nordeste brasileiro, na horta do vizinho, mas na nossa está sempre chovendo e regando, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus vai trabalhando, vai arando a terra, vai trabalhando por nós, vai movendo as águas. Eu disse esses dias que o crente não pode nem cuspir em qualquer lugar, porque aonde corre dá certo, aleluia, aleluia, porque quando está debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso, tudo vai funcionar. Agora o problema é quando nós queremos tomar a rédea da nossa vida, e nós queremos ditar as ordens. Não, eu vou entrar no templo, o grande problema está no eu sou, eu posso, eu tenho, eu não perdoo, eu não estendo a mão. Irmão, esse tal do eu é uma desgraça. Então ele diz: eu entrarei e oferecerei. Só que quando ele entra, ele é acometido de lepra. O final de Uzias é um final de um rei leproso. Só que o texto de Isaías, capítulo de número 6, ele tinha um sobrinho, profeta, e esse
Esse sobrinho profeta cresce dentro do palácio. E quem cresce dentro do palácio, cresce cheio de frescura. Cresce com uma mania muito feia de apontar o erro dos outros e nunca olhar para dentro de si. Quem cresce dentro do palácio, cresce com a proteção do rei. Porque ninguém vai tocar naquele que está debaixo da autoridade do rei. Aquele que está do lado do rei pensa até que é rei. Pensa que manda como rei. Pensa que tem a unção de rei. E tem crente que é atrevido, não é? Aleluia, eu sou filho do rei. Aleluia, tu é filho, mas tu não é o rei, tá, meu santo? O rei é ele. Aleluia. Filho de rei não é rei, é príncipe. Oh, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, príncipes e princesas de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele cresce dentro do palácio. É o profeta Isaías, filho de Amós. A Bíblia diz que o mesmo cresce no palácio e é profeta. Profeta de Deus, porém do palácio. E dentro do palácio há um banquete extraordinário. No palácio não falta o vinho. Oh, glória, os portugueses dão um aleluia. No palácio não falta comida boa. No palácio não faltam as regalias que tem dentro de um palácio. No palácio tem alguém para servir. No palácio tem alguém para estender as mãos. Se alguém sente calor, tem alguém para abanar. Se alguém sente frio, tem alguém com o ríri da antiga aliança para aquecer. Oh, glória, aleluia. Dentro do palácio não falta o recurso. Dentro do palácio há uma expectativa de que tudo vai dar certo e nada vai dar errado. Só que a Bíblia diz que um dia chegou o luto no palácio. E a casa onde há luto, há choro. A Bíblia diz que é onde há luto, há pranto. Aonde há luto, há dor. E o luto do palácio não é de um empregado do palácio. É do rei do palácio, do homem que tem domínio no palácio. Quando o luto chega dentro do palácio, o choro começa a tomar conta dentro do palácio, porque o rei veio a óbito neste período. A Bíblia diz no capítulo 6 do livro do profeta Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Entenda uma coisa, precisou morrer Uzias, porque se Uzias não morre, ele não vê nada. Imagine profeta que não vê glória, profeta que não vê presença de Deus, profeta que, irmão, e tem crente que é ruim ao extremo. Conversa com ele para você ver. Estou tendo uma visão. Sangue de Jesus tem poder, aleluia. Estou tendo uma visão, ele vai te contar a visão. Irmão, eu vi uma cobra. Quando não vê uma cobra, ele vê um jacaré te engolindo. Quando não vê um jacaré te engolindo, ele vê tua empresa falindo. Quando não vê a tua empresa falindo, tu vê a sua esposa separando de você, o teu esposo indo embora. Ele nunca vê coisa boa. E o grande problema de Isaías era esse, que Isaías era profeta de dentro do palácio. No tempo de Uzias, olha o que a Bíblia diz, no capítulo de número 1, do livro do profeta Isaías, versículo 4. Ai da nação pecadora, era o que Isaías via. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente dos malignos, dos filhos corruptos que deixaram o Senhor, blasfemaram e deixaram o Senhor. A Bíblia diz que este profeta, que estava dentro do palácio, no luto do palácio, na desgraça do palácio, só via o erro dos outros, só via o problema dos outros, só via a dificuldade da casa dos outros. Irmão, e tem gente que não consegue ver o seu problema, só o problema dos outros. Aleluia. Nunca consegue corrigir a sua própria vida, mas sempre a vida dos outros. Nunca consegue dizer, eu estou errado. Sempre é o erro dos outros. Assim era Isaías. Ai dos homens que pecam contra Deus. Ai das mulheres carregadas de pecado. Ai dos jovens que ficam aí no iPhone para lá e para cá. Aleluia. Ai, 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 é só ai para lá e para cá. Mas a Bíblia diz que no dia que Uzias morreu, esse Uzias significa uma falta de visão espiritual, que faz o crente só ver o defeito dos outros. E a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Deus não me chamou para apontar você. Deus me chamou para apontar para mim e dizer, você precisa melhorar. Diga para quem está do teu lado, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Aleluia. Eu preciso melhorar na presença de Deus. Quando Uzias morreu, a Bíblia diz que Isaías
ele olha para Deus e ele diz: agora eu vou no templo. O rei está morto. Quando Uzias morreu, a Bíblia diz: eu vi a glória do Senhor dentro do templo. Meu santo, essa glória está todos os dias. Ele não via. Você já viu o crente que vem para a igreja e diz assim: que culto chato, Jesus. Os adolescentes cantaram, irmão, eu entendi 1% do que eles cantaram em inglês. Eu até chorei. Sabrina deu um pulo aqui que a lágrima desceu na hora. Eu falei: Jesus, aqui jovem adorador, aleluia, 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 aleluia. Mas dentro do templo há um detalhe: a glória, ela estava sempre. Você já viu aquele crente que fica anos e anos e anos e anos na igreja e um dia diz assim: rapaz, hoje eu tive uma experiência com Deus. E o restante do tempo foi tudo perdido, irmão? Aleluia. A Bíblia diz que quando Uzias morre, ele vai ao templo e ele diz assim: tem fumaça. Só que essa fumaça estava todos os dias. Quando os adolescentes cantavam no templo, tinha fumaça. Quando o grupo dos homens cantavam, tinha fumaça. Tinha fumaça dentro do templo quando alguém estava limpando dentro dele. Aleluia. A fumaça não saía do templo, ela estava no templo. O grande problema não é o templo, o grande problema é Uzias que está no coração. Que impede o homem de ver o que está dentro da casa. Meu amigo, a Bíblia diz que a terra está cheia da glória. Dá uma olhada para o lado e vê se você vê uma glória de Deus aí, vai. Se esse irmão que está do teu lado contar para você o testemunho de vida dele, você vai dizer: meu Deus, tem muita glória aqui do meu lado, porque essa madeira era ruim. Jesus endireitou essa madeira, colocou aqui dentro. Essa casa está cheia da glória. A casa se encheu. Não, a casa estava cheia. Aleluia. A glória continua dentro da casa. Aleluia. Quando Isaías olha para o templo, ele vê alegria. Quando ele olha para o palácio, ele vê luto. Você sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? É que a igreja está vendo glória no palácio e luto no templo. O grande problema nosso é que os nossos templos parecem velório. Culpa nossa. Eu sou culpado disso e você também. Porque você está vendo glória onde não há glória. E você está vendo luto onde não há luto. O luto não pode estar no templo. O luto está sempre no palácio. Só que o nosso coração está nas nossas riquezas, nos nossos negócios. Aonde nós colocamos o nosso coração é porque ali está o nosso tesouro. E tudo aquilo que é precioso para nós, nós colocamos o nosso coração. O grande problema é que tem muita gente dentro da igreja vivendo velório, em vez de viver tempo de festa. Porque está acreditando muito mais no poder econômico, na sua riqueza, no amigo que ele possui, no companheiro que pode dar jeito, no advogado que tem as suas manobras, que tem a sua oratória, que consegue convencer o juiz, que consegue, diante da lei, te justificar e te libertar. O grande problema é que nós estamos colocando o nosso coração naquilo que está do lado de fora, no palácio da vida. Ouça, meu amigo, Isaías só conseguiu ver luto no palácio quando Uzias morreu. Enquanto essa grandeza fica dentro do teu coração, enquanto esse bezerro de ouro estiver dentro de você, enquanto você estiver olhando para as tuas coisas e endeusando o que você possui, tem pai que endeusa os filhos, tem esposo que endeusa a esposa, e esposa que endeusa o esposo, e assim por diante. Esse é o grande problema da igreja do século XXI, que está colocando o seu coração
perecíveis, nas coisas materiais. Olha o que Deus está falando para nós. Dentro do templo, uma resposta divina para as nossas vidas. Dentro do templo, uma glória de Deus que se manifesta. Eu vou dizer mais. Dentro do templo, há um poder sobrenatural para batizar os crentes com fogo do Espírito Santo, para renovar a chama pentecostal na nossa vida. E eu vou dizer mais. Tem crente que foi batizado com fogo e deixou o fogo da igreja para se alegrar no luto do palácio. Ouça, meu amigo, as línguas de fogo que Jesus colocou na tua vida, ela é o poder extraordinário que Jesus te deu. Isso você está deixando de lado, porque você está valorizando muito mais o palácio do que o templo. É hora de nós tomarmos uma posição e nos levantarmos dessas cinzas e sacudir essa carcaça velha para adorar esse Deus grande e poderoso. Aleluia. Pergunte quem está do teu lado. O que é mais precioso para você, o palácio ou o templo? Aleluia. Tem muita gente valorizando muito mais o palácio. Para você ver o que tem dentro do templo, tem que cair as escamas dos olhos. Há um Deus muito grande, muito poderoso dentro desta casa. Se Ele não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. Só estamos aqui porque Ele está aqui. A casa é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. É por isso que um crente precisa estar do lado de outro crente. Sabe por quê? Um crente representa a glória. 2 crentes representam 2 glórias. 3 crentes? 4 crentes? 5 crentes? 6 crentes? 7 crentes? Dá uma sacudida quem está do teu lado. Ô, glória! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Se você olhar para o lado e ver, sai no fumaça da cabeça dele, não é o Riri que aumentou não, tá? Aleluia, aleluia. É porque as escamas dos teus olhos começou a sair e você está vendo que tem glória de Deus aí do teu lado, que tem a presença desse Deus Todo-Poderoso dentro desta casa. Aleluia. Pegue a mão de quem está do teu lado e convide a ele para ficar de pé contigo, dizendo... glória, aleluia, 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 aleluia. Vamos orar ao Senhor.